Cumprimenta mais alguém de novo. Sei que você já cumprimentou, mas vamos fazer esse exercício mais uma vez. Isso aqui é tão bom, meu irmão, tão bom. Ainda no som dessa canção aí, ó. Esse é o melhor exercício, meu irmão, o melhor exercício. Não paro não, porque eu não sou em vão. Por isso bate forte no meu coração. Então vamos gritar, vamos dançar, vamos pular, vamos cantar. Você pode ter certeza que eu não vou parar. Let's GTV, Arthur Henrique, vamos lá. Por isso Glória a Deus. Amém, querido? Pode sentar agora, fica à vontade. Bom dia, dona Margarida. Tudo bem com a senhora? Bom? Benção, né? Um prazer muito grande estar aqui. Hoje é o Dia dos Pais e a gente está aqui junto para também adorar o nosso Abba Pai, né? Papaizinho querido que nós temos, o melhor Pai do mundo, Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós estamos estudando esse mês, como já foi dito aqui anteriormente, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E é muito empolgante essa carta, além da sua importância na comunidade cristã. Por que essa carta é muito importante? Porque foi ali que tudo começou. O Espírito Santo, na sua presciência, já sabia, né, que o Evangelho chegaria até nós. E o apóstolo Paulo, a Bíblia vai contar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que eles estavam desejosos de pregar o Evangelho na Ásia, lá na província de Roma que tinha lá, mas o Espírito Santo impediu eles de irem para a Ásia e acabou Paulo tendo uma visão que ele tinha que ir para a Macedônia, que é onde está a Europa. E aí a Bíblia fala então que Paulo obedeceu essa ordem do Espírito de Deus e se dirigiu para essa região, aonde foi estabelecida a primeira igreja na Europa. E para quem não sabe, isso aí tá, para quem quiser comprovar nos anais da história aí, que o Evangelho ele realmente se difundiu e espalhou no mundo inteiro por causa do que aconteceu na Europa. Então, varreu a Europa ali, muitos países da Europa foram pegados e chacoalhados pelo poder do Evangelho e, consequentemente, esse Evangelho se espalhou para o mundo inteiro, né? Saiu da Europa para os Estados Unidos e os Estados Unidos, como uma nação muito próspera, mandou muitos missionários aqui para o Brasil. E o Brasil, então, também foi acometido pelo poder de Deus aqui por conta daquela pregação de Paulo lá na cidade de Filipos. Então espalhou assim de uma forma muito poderosa, muito lindo de ver. E para mim é muito empolgante falar também dessa carta, porque, na minha opinião, pelo menos, é a implantação da igreja mais dinâmica que Paulo fez aqui, foi nessa carta aqui. E essa igreja de Filipos foi algo assim extraordinário. Eu queria fazer você entrar um pouquinho na história para ver se você consegue ter essa mesma percepção que eu tive, porque foi muito empolgante ver essa igreja nascendo, ver essa igreja crescendo, ver essa igreja surgindo aqui na Europa. Então, primeiro vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 1, para a gente introduzir a carta. Filipenses capítulo 1. Isso, vamos acompanhar aqui. Olha, a gente gosta muito de usar o recurso aqui do telão para expor a Bíblia, mas isso não tira e não isenta a sua responsabilidade de ter uma Bíblia de papel, tá bom? Ou uma Bíblia para você poder fazer sua anotação, para você conferir o que está escrito. Mas a gente usa esse recurso aqui, primeiro porque é uma linguagem uniforme, e segundo porque acaba sendo mais dinâmico e a gente tem um aproveitamento melhor do culto usando esse recurso. E o feedback que eu tenho recebido das pessoas é que tem sido muito bom a exposição bíblica através do recurso do telão, tá bom? Então, Paulo começa mandando essa carta assim. Pensa agora num cara que está preso. Essa igreja de Filipos, ela já tinha sido estabelecida, acho que no mínimo 10 anos aí, a igreja já estava em funcionamento. E Paulo agora está preso e ele vai mandar uma carta
para essa igreja. Ele vai mandar uma carta para esses irmãos. E ele vai começar dizendo assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Então era uma igreja que já tinha uma liderança estabelecida, já tinha ali realmente uma igreja funcionando. Versículo 2: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço o meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Dá uma segurada aí. Toda vez que me lembro de vocês. Então a gente nota que essa carta vai ser um pouco nostálgica também. Paulo vai ter uma nostalgia, ele vai lembrar um pouco de como surgiu a igreja, vai lembrar um pouco da dinâmica, de como foi a sua passagem por ali. E novamente eu quero contar essa história de uma forma mais lúdica, para você poder entender isso. O que acontece? Como eu já disse, ele estava indo para a Ásia, foi interrompido, foi para Macedônia, foi estabelecer a igreja na Macedônia, e quando ele vai para essa região pregar o evangelho, ele não tem ali nada que contribuísse, que favorecesse. Primeiro porque a história diz que lá na cidade de Filipos não tinha sinagogas lá. Por quê? Porque não tinha muitos judeus naquela cidade. Era uma cidade muito mais com característica romana. Tinha ali muitos soldados aposentados, né, pastor Guto? Né? Então não tinha sinagogas. Então quando ele chega naquela cidade, ele estava acostumado a chegar numa cidade e já esperar o dia de sábado para ele poder ir para a sinagoga, para poder pregar o evangelho ali, para poder ensinar. Só que nessa cidade não tinha como ele fazer isso. Então a Bíblia vai dizer que ele vai para um lugar onde tinha um rio. Eu até quero acompanhar com você na Bíblia, Atos capítulo 16, Samuel. Vamos ver o surgimento dessa igreja. É muito importante para você entrar na história, para depois eu vir com a parte, com a aplicação, tá bom? Eu vou ler rapidinho para você entender, tá? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai grego. Aqui foi onde ele recrutou Timóteo. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Lembra que eu falei? Ele foi impedido de ir lá para a província da Ásia. Continuando. Quando chegou à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Aí que ele entendeu, tem que ir para a Europa. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, chegou em Filipos e agora Paulo está nessa região que teoricamente é desfavorável. Não era o ambiente mais comum para ele, porque não tinha as sinagogas, como eu já disse. E ele fica ali alguns dias. Vamos lá, o que ele vai fazer agora? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Porque não tinha sinagoga. Sábado era costume ele pregar na sinagoga. Não tinha sinagoga, ele falou: vamos para a beira do rio. Quando ele chega na beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Então, o que essas mulheres estavam fazendo? Não sei se estavam lavando roupa, não sei, mas elas estavam ali no rio. E aí Paulo então viu uma mega oportunidade de pregar o evangelho, começou a conversar com as mulheres. Isso que é interessante. Ele
ele não fez do evangelho algo simplesmente um discurso, mas ele começou a ter um diálogo com as pessoas que estavam ali, com as mulheres, e ele começou a pregar o evangelho para aquelas mulheres. E aí a primeira coisa que vai acontecer, a primeira alma que ele vai ganhar nessa cidade, vamos lá. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então eles ganharam a primeira alma ali. E por isso que eu falo que é empolgante. Eu já participei de implantação de igreja, gente. É algo extraordinário. Ficar pastoreando uma igreja como eu estou hoje há muitos anos, acaba sendo um pouco, você acaba entrando um pouco numa monotonia. É maravilhoso estar com meus irmãos, mas foge um pouco da dinâmica da implantação da igreja. Então a vida missionária é uma vida muito mais dinâmica. E eu, tá aqui o pastor Lima também, que nós já fizemos muita coisa juntos, já trabalhamos muito para Jesus junto. E eu estava me lembrando, lendo essa carta e me lembrando de uma experiência maravilhosa que a gente teve aqui numa cidade vizinha aqui, na cidade de Tuiuti. Tinha um bairro ali, não sei se vocês conhecem, chama Bairro do Arraial. Alguém já ouviu falar no Bairro do Arraial? E nós começamos um trabalho ali, um bairro. E nós tivemos ali assim uma como é que eu posso dizer, uma cooperação do Espírito Santo tão incrível. Aconteceu tantas coisas extraordinárias naquele local, que quando eu faço como Paulo, quando eu começo a lembrar, me dá nostalgia. Eu falo, puxa vida, que momento maravilhoso, que oportunidade de ganhar tantas almas assim, no lugar onde o evangelho talvez não é tão difundido. Tem lugares no Brasil que o evangelho ainda é muito enfraquecido, porque são lugares onde não tem recursos econômicos, então tem muitas igrejas que não querem ir para lá, porque não vai ter oferta, não vai ter o dízimo, né? Então tem muitas pessoas que não sabem nada do evangelho no nosso país, por incrível que pareça. E aí ele ganha a primeira alma naquele lugar, e essa mulher foi muito útil para o evangelho, porque ela abre a casa dela. Olha só que interessante, continua. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. O que eu entendo aqui? Que Paulo estava procurando um lugar para pregar. Então quando ela convida Paulo para ir para casa, ela está dizendo assim, já que você quer procurar um lugar para pregar, vem na minha casa, usa a minha casa para isso. E aí é o que a gente chama hoje de célula, né? Usa a minha casa para poder anunciar a palavra, usa a minha casa para poder divulgar o evangelho. E ela então se converte e leva Paulo para dentro da casa dela, ali para poder difundir a palavra de Deus. Então muito interessante, a igreja vai surgindo. Então, primeira pessoa que não tinha a experiência com a fé, e ela se converte. Vamos lá, continuando. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Então a segunda pessoa que vai ser ganha nessa cidade, olha que coisa linda. Ele já tinha essa mulher, pelo menos relatado na Bíblia, talvez outras pessoas estavam sendo evangelizadas ali na casa. A família daquela mulher também se converteu. E agora a Bíblia fala que eles estão saindo para fazer um tempo de oração. E quando eles estão saindo, tinha uma mulher naquela cidade, uma mulher muito conhecida, e essa mulher tinha um espírito que ela carregava com ela, que era um espírito de adivinhação. Então, por exemplo, não fique espantado quando alguém revelar a sua vida, porque Deus pode fazer isso, mas o diabo também pode fazer. Então tem gente que fica tão impressionado com um dom de alguém que fala da sua vida. Querido, a cigana pode falar, ela pega a sua mão lá, lê, às vezes acontece, às vezes ela acerta na lata o que está acontecendo com você, porque é um espírito de adivinhação. E então esse espírito de adivinhação dessa mulher, tinha algumas pessoas que começaram a investir nela na cidade. Então fizeram daquele espírito na vida dela um comércio. Falaram assim, essa mulher aqui, se a gente usar ela e patrocinar ela, para ela adivinhar a vida das pessoas, as pessoas vêm, se consultam com ela, pagam dinheiro. Então essa mulher virou uma fonte de lucro ali na região. E aí quando Paulo estava passando por ali, junto com o seu discípulo, aí esse espírito de adivinhação começou a falar assim, está passando aí agora uns homens de Deus. Olha só que forte isso, vamos continuar. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo,
e lhes anunciam um caminho da salvação, porque o diabo sabe. Então aqui ela adivinhou certo mais uma vez. Se fosse nos dias de hoje, tem uns pregadores que iam ficar até inchado, né? Estão me chamando de homem de Deus. Paulo não se engabou com isso não, porque Paulo sabia que não vinha de Deus essa afirmação. Mas essa mulher continuava andando atrás dele e falando: olha, esses homens de Deus, escuta eles estão ensinando o caminho da salvação para vocês. Continua. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Olha que coisa linda, a igreja está nascendo, sinais e maravilhas estão acontecendo naquele lugar. E mais uma vez eu lembro daquele ambiente que foi muito marcante na minha vida, o bairro do Arraial. Eu lembro que nós estávamos fazendo célula, gente, coisa linda, a gente fazendo célula naquele bairro com as pessoas. E na hora que a gente estava fazendo a célula, só de cantar louvores, como o pastor Adailson cantou aqui agora, manifestava um monte de demônios, assim, um monte de gente endemoniada na hora da célula. Isso aconteceu. Eu não estou contando para você uma coisa que eu li na revista, aconteceu com a gente lá. Lembra, pastor? Aconteceu com a gente. A pastora Rô, né? Rô, lembra também, Rô? Aquela situação, eu e a pastora Rô. Quem estava mais? Você lembra quem estava mais naquela situação? Eu não lembro, mas eu lembro que a gente saiu aqui em Extremo, logo no comecinho, quando a igreja chegou aqui e tal. A Rô foi uma das primeiras pessoas que a gente batizou aqui na cidade. E nós fomos expulsar um demônio aqui em cima, aqui perto do Hotel das Amoreiras ali. E na hora que a gente entrou naquela casa, o demônio manifestou, expulsava um, vinha outro, expulsava um, vinha outro. Saiu muitos demônios da vida de uma mulher. Então é muito empolgante ver o surgimento da igreja. E Paulo está tendo o Espírito Santo cooperando com ele, porque o milagre está acontecendo ali. E todos esses sinais, eles contribuem, porque as pessoas passam a crer. Então essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Então, se por um lado algumas pessoas passam a crer, por outro lado alguém vai ficar bravo na história. Quem é que vai ficar bravo? Vai ficar bravo quem usava essa mulher para o seu próprio recurso, para ganhar próprios recursos financeiros. Então olha o que vai acontecer aqui, continuando. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Em vez desses caras ficar, você vê como é que só Jesus que quer o nosso bem mesmo, gente. Você vê como é que era para todo mundo se alegrar que uma pessoa estava liberta. Não, os caras ficaram bravos. Meu, essa mulher aí estão atrapalhando nosso negócio aqui. Aí seguraram Paulo, Silas, levaram eles para a delegacia. Esses caras aqui estão dando trabalho para nós aqui, eles estão aqui estragando o nosso desenvolvimento aqui na cidade, está prejudicando economicamente a cidade e tal. Vamos continuar, vai lá. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Olha só como é que eles foram enxergados. Estão perturbando a nossa cidade. Esses caras estão atrapalhando a nossa cidade. Continuando. Propagando os costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Vai lá. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então agora Paulo e Silas vão apanhar feio. Mas isso tudo vai contribuir, gente. Isso é muito lindo. Aí você vai falar: pastor, você está rindo porque não foi você que apanhou. Mas, gente, é muito impressionante de ver a ação de Deus e como que o evangelho vai se difundir de uma forma extraordinária. Tudo tinha um plano, tinha um propósito de Deus. Paulo e Silas então tomam a sova, apanha terrivelmente naquele lugar. Por quê? Porque eles fizeram mal? Não, porque eles expulsaram um demônio da vida da mulher, porque eles já tinham ganhado a Lídia, porque chegou na cidade e começou a ganhar pessoas, e aquilo começou a incomodar as pessoas. Continuando. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Chegaram para o carcereiro e falaram: esses dois aqui são prisioneiros. Os caras já estavam todos arrebentados. Falaram: e vigia eles aí, amarraram eles lá na cadeia. Cuida deles aí, carcereiro. Continua, vai lá. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Uau, coisa linda. Eles estão
eles apanharam muito, mas agora, em vez de eles começar a chorar, a reclamar, falar, por que a gente veio para Macedônia? Ai, por que a gente veio obedecer a Deus? Porque você percebeu que eles estão sofrendo tudo isso só porque eles obedeceram a Deus? Só porque eles não fizeram a vontade deles? Eles foram para lá e, em vez deles reclamarem da vida, em vez deles ficarem indignados com Deus, a Bíblia fala que perto da meia-noite eles começam a cantar hinos a Deus e orar. Orar e cantar, cantar e orar, orar e cantar, orar e cantar. Então, eles começam perto da meia-noite a fazer isso. E aí a Bíblia fala então que os outros presos começam a ouvir. Imagina só. Tá falando, nunca vi nenhum preso cantar aqui na cadeia, quem é que está cantando aí agora? E eles começam a ouvir. E aí a Bíblia fala que uma ação sobrenatural, por isso que é tão marcante, por isso que Paulo fala assim, eu me lembro de vocês, era impossível Paulo se esquecer da passagem dele pela cidade de Filipos, porque foi muito marcante, sobrenatural a sua passagem por ali. E aí ele vai continuar dizendo, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Uau, isso é milagre de Deus, não pode ser outra coisa. Estourou tudo os cadeados, as correntes, tudo. E daqui a pouquinho, eu não sei, a nossa visão de prisão é a visão da prisão que a gente tem no Brasil, que a gente vê na televisão. Então vamos pensar de acordo com aquilo que é mais fácil para o nosso cérebro. Então imagine as correntes quebrando, os cadeados abrindo, as celas se abrindo, e todos os presos, em vez de pensar assim, vamos fugir, vamos sei o que, tudo, eles são levados, atraídos por Deus para perto de Paulo e Silas, porque eles queriam conhecer quem é que esses caras que estavam cantando. E aí a pregação então acontece ali, Paulo está com eles ali. Quando o carcereiro vai lá para conferir, olha só o desespero do carcereiro, gente. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Porque olha só, a missão do carcereiro era cuidar dos presos. Aí o carcereiro acorda e olha, não tem mais preso dentro da cadeia. O que ele fala? É melhor me matar, cara, porque se eu ficar vivo, os guardas vão me matar. Então é melhor eu mesmo dar um fim em mim mesmo. Mas quando ele tira a espada, ele fala, vou arrancar agora minha cabeça, vou me degolar, sei lá, vou fazer alguma coisa. Aí, olha só o que acontece. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O que eles estavam fazendo? Estavam fazendo uma cela ali, cela na cadeia, coisa delícia. Estavam ali, todos ali, estamos todos aqui, não faça isso não, o carcereiro, nós estamos todo mundo aqui. E aí, vamos lá. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o que o Espírito Santo está fazendo nessa cidade, gente. Que revolução. Então, o carcereiro agora trêmulo, olha, quando ele vê Paulo, ele se prostra na hora ali, porque ele fala, esse cara não é normal. Nunca aconteceu isso antes aqui. Essa cidade estava muito pacata, estava muito parada esse negócio aqui. E de repente, esses caras chegaram e tudo mudou nessa cidade. Esses caras realmente não são normais. Continuando. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles entenderam. Ele falou, a gente sabe que vocês são de Deus, não é possível. Vocês não são pessoas comuns. O que a gente tem que fazer para ser salvo? E aí, Paulo vai aqui estabelecer a doutrina forte, ele vai falar assim, simples. Você não tem que subir a escadaria, não sei do que, de joelho. Você não tem que pagar penitência, você não tem que fazer nada. Você só tem que fazer uma coisa, crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Vamos lá, que é um versículo muito conhecido, vai lá. E responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e a sua casa. Todo o resultado, tudo que vai culminar a salvação de vocês é o crer. Se vocês crerem, vocês serão salvos. E aí, continuando, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos o de sua casa. E a história continua, e depois você pode continuar lendo. Mas, pelo menos aqui, 3 personagens principais se converteram nessa cidade. E o mais impressionante, não eram não eram judeus, não eram pessoas que tinham um convívio com a religião, eram tudo pessoas novas convertidas. E uma igreja de novos convertidos é a coisa mais linda que tem, gente, é muito empolgante. Porque o novo convertido, ele tem uma facilidade muito maior para crer no sobrenatural do que crente velho.
Olha para o seu irmão e fala assim para ele assim: eu não sou um crente velho. Gente, o maior perigo dentro de uma igreja é você se transformar num crente velho. Crente velho o que é? Não é o tempo que ele tem de igreja, mas é que ele para de crer no sobrenatural. Ele começa a racionalizar demais. Ele começa a achar que tudo é matemática. Não, o sobrenatural de Deus é real. Se você contar isso no dia de hoje, que um terremoto chacoalhou uma prisão e abriu cadeia, muitos crentes vão falar: isso aí não existe mais. Tem até uns crentes aí, né, pastor, que é os sensacionistas, né? Não, isso aí já cessou, já não é para agora. Eles não conseguem acreditar no sobrenatural mais. Queridos, o Espírito Santo continua trabalhando em favor do seu povo. Ele continua trabalhando. O que ele fez, ele continua fazendo. Ele pode fazer em qualquer lugar desse planeta, desse universo. Ele não está preso, ele não está limitado. Então, na verdade, quem limita a ação do Espírito Santo é eu e você. Então o ambiente aqui era muito propício. Por isso que Paulo está escrevendo essa carta e dizendo assim: eu me lembro de vocês. Eu acho que na hora que ele escreve essa palavra, é minha opinião, né, pastor? Na hora que ele está escrevendo aqui, eu me lembro de vocês, acho que ele para na hora. Aí passa um filme na cabeça dele, ele começa a lembrar de Lídia, ele começa a lembrar daquela mulher com o Espírito, ele começa a lembrar da chicotada que eles levaram, da surra que eles tomaram, ele começa a lembrar do terremoto na cadeia, ele começa a lembrar o carcereiro sendo batizado, ele começa a lembrar que aquela igreja está sendo desenvolvida no sobrenatural. Mas volta lá para Filipenses de novo então, Samuel. Filipenses capítulo 1, versículo que a gente parou. Foi o 4 ou 3? Você? Volta para o 3 de novo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Continua. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Está dizendo, não, sempre quando eu estou orando por vocês é com alegria, porque essa igreja ela realmente é extraordinária. Essa igreja nasceu num contexto realmente de poder, e eu não tenho tristeza com essa igreja. Não é que nem a igreja de Corinto, que Paulo ia mencionar e ficava com raiva, ficava triste. Não, essa igreja aqui ela tem um outro contexto. Essa igreja aqui eu me lembro com muita alegria. E ele continua dizendo, vai lá: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa igreja ela é uma grande divulgadora. Eu acredito que Paulo aqui está falando de uma cooperação financeira, mas também está falando de uma cooperação do testemunho. É uma referência, o que Deus estava fazendo. Você sabia que tem países aqui no mundo que eles são um impacto muito grande para o Evangelho. Tem gente que viaja de vários lugares do mundo para ir em um determinado país. Por exemplo, hoje não mais, mas a igreja do Pong Yong-Chu, na Coreia do Sul, é uma igreja que inspirou muitas igrejas no mundo inteiro. O que Deus estava fazendo lá, uma igreja de mais de 1 milhão de membros, uma igreja extraordinária. Então um monte de gente viajava de vários lugares para ver o que estava acontecendo. Então a igreja de Filipos tinha essa conotação, ela tinha essa referência, porque era uma igreja que foi nascida, desenvolvida no sobrenatural. Então podia se comprovar, até os dias de Paulo ainda estava ecoando os testemunhos daquela igreja. Imagine um irmão falando, tinha uma mulher aqui, vocês eram impressionante, a mulher adivinhava a vida de todo mundo, mas aí veio os 2 caras doidos aí, expulsou o demônio dela, a mulher, tá outra pessoa, a Lídia, lembra da Lídia lá, que ficava lavando roupa lá no rio lá, puxa, a vida daquela mulher foi transformada, e o carcereiro, o cara era ruim, não sei o que, mas agora olha só que... E aí começa a espalhar a notícia que o evangelho chegou naquela cidade. E aí, o versículo 6, que é a base da minha mensagem: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que será que Paulo escreveu isso? Sempre a gente pergunta para o texto, né? Por que Paulo escreve isso? E uma das possibilidades é porque era uma igreja de novos convertidos. E Paulo não ficou tanto tempo assim naquela cidade. Assim como muitas das igrejas que ele fundou, ele não pôde ficar muito tempo. Então, a chance de uma igreja sobreviver, de novos convertidos, porque o novo convertido ele é um bebê espiritual, ele precisa de um cuidado, ele precisa de um discipulado, ele precisa de um acompanhamento, precisa de alguém perto. E por que Paulo escreve isso então? Porque ele sabia que aquela igreja não nasceu
de uma vontade humana. Ele sabia que Deus é que estava no negócio. Tudo cooperou para que aquela igreja fosse estabelecida. Primeiro ele teve a visão. Aí quando ele chega na cidade, o Espírito Santo faz coisas impressionantes. Aquela mulher adivinha, ele expulsa o demônio da mulher. Eles vão para a cadeia. Um terremoto sobrenatural acontece dentro da cadeia. Muitas coisas sobrenaturais acontecem. E aquela igreja então, ela nasceu nesse contexto. E aí Paulo está dizendo, olha, eu estou certo. Isso que ele está falando que está certo, ele está dizendo exatamente isso. Eu sei que Deus é que estabeleceu vocês. Então eu estou certo. Eu estou convencido disso. Que aquele, ele não está dizendo dele. Ó, não, a obra que eu comecei aí, não. Ele está dizendo aquele que começou uma obra extraordinária nessa cidade, na vida de vocês. Aquele que começou essa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por que ele vai falar isso, gente? Porque o novo convertido, ele sofre algumas crises importantes, que é chamada de crise de transformação. E essa mensagem, ela vem a calhar por conta disso. A crise de transformação acontece na vida do novo convertido. Porque quando a gente tem um encontro com a fé, quando a gente encontra com a fé, parece que a nossa vida vai mudar radicalmente e que a gente se torna alguém perfeito. E no começo, realmente, a gente está mais intenso no ambiente da fé e você está mais dentro de uma bolha e tal. Só que quando o novo convertido comete o seu primeiro deslize, primeiro pecado que depois que ele aceitou Jesus ele cometeu, aí uma mensagem vem na mente dele: você não foi transformado coisa nenhuma. Você não foi transformado coisa nenhuma. Olha aí, se você tivesse se convertido de verdade, você não estava fazendo isso. Se você tivesse convertido de verdade, você já tinha parado de fumar. Se você tivesse se convertido de verdade, você já tinha parado de beber. Se você tivesse se convertido de verdade, você não estava falando mais palavrão. Se você tivesse convertido de verdade, você não estava mais assistindo filmes pornográficos. Se você tivesse se convertido de verdade, você não estava mais odiando as pessoas. Então essas crises na vida do novo convertido é muito comum. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu já enfrentei essa crise. E quando a gente passa por essa crise, se não tiver ninguém do nosso lado para ajudar a tendência é a gente fazer o quê? Desistir. E acreditar nessas mentiras. Realmente, eu acho que eu não fui transformado não. Porque se eu tivesse sido transformado, e o tema da minha mensagem hoje é transformação progressiva. Tem muitas coisas no Evangelho que são instantâneas. Você sabia disso? Existem muitas coisas no Evangelho que são instantâneas, acontecem instantaneamente na nossa vida. Vou dar um exemplo para você. A salvação. A salvação não é progressiva, a salvação é instantânea. Quando você crer no Senhor Jesus, você é salvo. Instantaneamente. Por isso que é errado a pessoa falar assim: eu estou lá lutando pela minha salvação. Não, você não está lutando pela sua salvação, você já é salvo. Porque qual que é a condição para ser salvo? A condição para ser salvo não é fazer tudo certinho. A condição para ser salvo é crer. Crer no Senhor Jesus. Ele não falou para o carcereiro assim: crê no Senhor Jesus e obedece um monte de regra aqui para você ser salvo. Não, ele só falou: crê. Então a salvação é o resultado da fé, do crer. Simplesmente. Outra coisa instantânea: filho de Deus. Ninguém vira filho de Deus aos poucos. O Evangelho de João fala: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou está dizendo assim na sua Bíblia: aos poucos vai se tornando filho de Deus? Não, porque é instantâneo. Você se converte, instantaneamente você se torna filho de Deus. E aí você pode afirmar: eu sou filho de Deus. E o que me caracteriza filho de Deus? O fato de eu ter aceitado, reconhecido o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da minha vida, recebendo Jesus como filho de Deus. Pronto, sou filho de Deus. Isso é instantâneo. O perdão, como que acontece o perdão? Mesma coisa, instantaneamente. Quando você reconhece seu pecado e a consciência de pecado toma conta de você e você realmente reconhece que você é um pecador e você pede perdão para Deus, Deus não fala assim: vou pensar, esperar mais uns dias aí que eu não estou muito bom com você não, vou dar uma segurada aí para me perdoar você aos poucos. Não.
Como que Deus perdoa você? Instantaneamente. A ponto, como nós já ensinamos aqui, dele não se lembrar do que você fez ontem. Essa é a dinâmica instantânea da fé. Muitas coisas no Evangelho acontecem de forma instantânea. Mas a transformação, e a gente tem que entender isso, a transformação é progressiva. Ela é gradativa. Tem uns que são transformados radicalmente, mas não completamente. Tem gente que para de fumar no mesmo dia. Ele foi transformado naquela área radicalmente, mas não completamente, porque tem muitas áreas da vida dele que ainda está em obras. Ele ainda está em processo. Ele ainda está em obras. Por isso que o apóstolo está dizendo para esses novos convertidos, para essa igreja que, apesar dela ter 10 anos já, mas para essa igreja que talvez não teve o privilégio de ter uma dinâmica de discipulado como muitas igrejas hoje têm, ele está dizendo assim: aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar, fica tranquilo. O que começou na vida de vocês ainda está em processo, não está acabado ainda. E qual que é o prazo para acabar? Até o dia de Cristo Jesus. Todos nós temos que entender isso. Nós estamos em processo. Estamos sendo transformados. No nosso espírito, nós somos perfeitos. Por isso que Jesus falou assim, na verdade, o espírito está pronto. No espírito, a gente é perfeito. Mas a nossa carne ainda é fraca. Então nós estamos em processo. Enquanto vivemos aqui na nossa vida terrena, na dinâmica da vida terrena, nós estamos sendo processados pelo Espírito de Deus. Estamos em processo de transformação, uma transformação progressiva. Por isso que você não deve acreditar nas mentiras do diabo, dizendo: mas aí, se você fosse convertido mesmo, olha, isso não estava acontecendo, isso não estava acontecendo, isso não estava acontecendo. Não, você está em processo. Você precisa aceitar essa verdade de Deus no seu coração. Provérbios 4:18 vai dizer o quê? Eu gosto muito desse provérbio, olha que coisa linda. Provérbios 4:18, põe para nós, Samuel. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. A vereda é o que? É caminho. O caminho do justo, que foi justificado pela fé. O caminho dele é como a alvorada. O sol não nasce de uma vez, ele vai devagarzinho aparecendo. E ele vai dizendo: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Tem outra versão que fala até ser dia perfeito. Dia perfeito. Então é processual, é progressivo. Você vai caminhando nessa vida cristã. Enquanto você vai caminhando, o Espírito de Deus vai trabalhando em você. Então você não precisa aceitar nenhuma acusação e nem a culpa do diabo. Por quê? Porque você está em processo. Você está sendo transformado por Deus. O Espírito de Deus está trabalhando na tua vida, como Ele trabalhou na vida daquelas pessoas, daquela igreja. Ele também está trabalhando na sua vida. Tem que ter paciência. Eu lembro que eu já contei isso outra vez, mas nessa mesma cidade do Tuiuti, do Arraial, nós entramos numa casa, o nome da mulher era Dona Ana. E eu entrei na casa dela, ela manifestou muitos demônios naquele dia. Para vocês terem uma ideia, o nível de possessão demoníaca na vida daquela mulher era tão grande, que eu não estou exagerando, Deus é minha testemunha. Eu estava orando por ela aqui e o rato comendo em cima da mesa. Tanta possessão demoníaca que tinha. Era comum. O rato estava o rato nem arisco não era, acho que era domesticado aquele rato, não é possível. Não estou exagerando, gente, por Deus que está no céu, jamais que eu ia contar uma mentira dessa. O rato comendo na mesa. Não era o gato, era o rato.
comendo na mesa. E aí, uma das coisas que depois que nós oramos por ela, expulsamos o demônio dela, eu voltei na casa dela, acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, né? A casa estava limpinha. Ela tinha limpado a casa, ela começou a ser transformada. Queria dizer que automaticamente tudo na vida dela estava no lugar? Não, mas o processo começou. Aquele que começou a boa obra estava concluindo. Quando, pastor? No dia a dia, na dinâmica da vida dessa pessoa. Agora eu quero falar uma coisa importante. Segundo aos Coríntios capítulo 3, vale lembrar que o texto é muito claro, diz assim: aquele que começou, aquele quem é? Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ou seja, não é eu que me transformo, eu não tenho esse poder de me transformar. Quantos de nós já tentamos melhorar e não conseguimos? Já tentei melhorar. E você não vai conseguir. Porque nós entendemos que aquele que começou uma boa obra em nós vai completar. Nós entendemos que tudo vem dele. Toda operação, tudo que pode ter de bom em nós, vem dele. Então, ele é que faz essa obra. Agora, uma coisa interessante, nesse processo de transformação, que tem que ficar claro para mim e para você, e eu queria que o Samuel projetasse para mim o capítulo 3, versículo 15, de 2 aos Coríntios. Olha o que Paulo está dizendo aqui. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui Paulo está falando, tem todo um contexto aqui, depois você pode ler. Mas Paulo está fazendo menção a Moisés e está fazendo menção à lei. E a lei era uma religião, né? Era o sistema religioso. Então está dizendo assim, ó, toda vez que é lido Moisés, ou seja, que é lido a lei é só a religião. Não está produzindo nada na vida dessas pessoas. O véu está sendo colocado no rosto delas. Que ele vai fazer menção ao clarão da glória de Deus no rosto de Moisés. Mas continuando, vamos lá, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quando houver uma conversão genuína, não é religião mais. Aí o véu é tirado. E aí o que acontece? Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O versículo também muitas vezes tirado fora do contexto. Mas aonde é que está o Espírito do Senhor hoje? Na vida do crente, sim ou não? A Bíblia não fala assim, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade para transformar a nossa vida. O Espírito de Deus agora morando em nós, vai trabalhar em nós. E aí, o versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, fora do ambiente da religião, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Olha que forte, gente. Vamos lembrar que Paulo está falando aqui de espelho. Não é esse espelho que você está acostumado a se ver na sua casa. Espelho para nós hoje é algo muito perfeito, né? Mas nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás, onde o espelho era um aço escovado, que não refletia perfeitamente a imagem de ninguém. Então era um aço bem escovado, que dava para você ver mais ou menos a sua fisionomia. Não era perfeita a imagem. E se você quisesse ver mais perfeito dentro, no contexto desse espelho, você tinha que chegar mais perto. Quanto mais perto você chegava do aço escovado, você ia conseguir ver melhor a imagem. O que eu entendo por isso? Eu entendo que quanto mais perto a gente chegar de Deus, do Senhor Jesus, quanto mais perto,
mais nós vamos refletir a glória dele. E é isso que ele está dizendo. Como um espelho, a glória do Senhor. Nesse sentido, o espelho, ele vai reproduzir uma imagem. Ele vai reproduzir a sua própria imagem. E, então ele está dizendo assim, além de você estar se vendo, você também está refletindo a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós estamos sendo transformados. Põe para mim, Samuel, na NVT. Eu achei muito legal a linguagem da NVT. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Essa é a proposta. Então, se não é eu que me transformo, como que eu faço para ocorrer a transformação? Eu me relaciono com Deus. Porque na medida que eu vou chegando mais perto desse espelho, melhor vai ficando para mim, mais nítido. Vai ficando cada vez mais nítido essa transformação. Nós somos transformados por uma obra exclusiva do Espírito de Deus. Isso é uma obra dele em nós. Tudo que nós temos que fazer. E, gente, isso aqui é uma lição muito básica da vida cristã. Se você se afasta, você vai perdendo a referência. Quanto mais você está no ambiente da transformação, mais parecido com ele você é. Se você começa a abandonar as suas práticas espirituais, você vai criando uma deformação. Vai perdendo a referência. Então nós precisamos muito, mas muito mesmo, desenvolver os nossos relacionamentos com o Senhor. Muito. Porque isso é que vai fazer com que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Porque a meta é essa. A meta é ser parecido com Jesus. Cristão, a palavra cristão, ela é traduzida de forma popular como pequenos cristos, mas na essência mesmo é semelhante a Cristo. Então, ser um cristão não é fazer parte de uma religião. Ser um cristão é ser semelhante a Cristo. E como que eu vou ser semelhante a Cristo? Me relacionando com Ele, para aprender dele, que ele é manso, humilde de coração, para aprender dele, para ser como ele, aprendendo dia a dia como ele é, e como ele faz, e como ele age. Então é assim que acontece a transformação na nossa vida. A gente não pode nenhum desses dois extremos. Você não pode nem aceitar a culpa e a condenação do diabo, dizendo para você que você não se converteu. Isso você não pode fazer, não pode aceitar isso. Porque você está em processo. Mas, ao mesmo tempo, também você não pode se acomodar numa vida de pecado. Não é para se acomodar. Então, a vida cristã, ela é dinâmica. Na medida que eu me relaciono, por isso que eu tenho comentado isso até com amigos pastores. Nós estamos vivendo os dias difíceis. Quem precisava ouvir essa não veio hoje, faltou. Mas muito crente descompromissado, gente. Muito cristão descompromissado. Ele não tem responsabilidade cristã. Ele não faz questão de assiduamente estar congregado. Hoje não deu para ir no culto. Para ele não é uma prioridade. E cada vez que você vem para uma reunião como essa, isso não é religião, mas você está sendo exposto à palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo exposta aqui nessa manhã. E você está se relacionando com Deus nesse momento e com a sua palavra.
Agora que nós estamos fazendo aqui é relacionamento. Você não veio aqui para uma aula, você veio aqui para o relacionamento com quem? Com a palavra de Deus. Ela está sendo agora aqui, ó, lançada. Ela está sendo aqui agora, ó, exposta para a igreja. E todos nós estamos comendo dessa palavra, nos alimentando dessa palavra. E na medida que você vai se alimentando dessa palavra, você vai se parecendo mais com Jesus. Agora, quando você vai se afastando da palavra, se afastando da comunidade cristã, você vai ficando deformado. Você vai deixando de se parecer. E deixando claro, isso não é religião. Eu não estou falando aqui de uma religião, tem que vir para a igreja porque é uma religião, não. O véu foi tirado, isso aqui não é religião, isso aqui nós estamos congregados aqui porque nós amamos a Jesus e amamos uns aos outros, é por isso que a gente vem para o culto, que a gente gosta de estar junto, e isso só pode vir de Deus. Gálatas capítulo 5, olha como é que é interessante isso que eu vou explicar. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. Então, esse relacionamento com o Espírito Santo vai cada vez mais inibir a nossa natureza humana de governar as nossas vidas. Continuando. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Exatamente o oposto. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Por isso que é importante cultivar a vida espiritual. Por isso que é importante cultivar a vida espiritual. Porque no momento que você cultiva a sua vida espiritual, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo: essas duas forças se confrontam o tempo todo. Duas forças dentro de nós: natureza humana e a nova natureza. O tempo todo em confronto. E a natureza humana quer fazer o quê? Netflix. Não estou dizendo que Netflix é pecado, estou dizendo assim que tudo tem seu tempo. Então, você tem que cultivar a sua vida espiritual. Você tem que se submeter e se permitir estar exposto ao ambiente da palavra. Na célula, no Tadel, enfim, aonde você pode aprender mais de Deus. Tudo isso é nutrição espiritual. Você está se nutrindo espiritualmente. Caso contrário, nessas duas forças, o outro lado pode ganhar. A Bíblia é muito clara, gente. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês intentem fazer. Por isso que eu falo, transformação não é intelectual. Porque se fosse intelectual, a gente conseguia fazer naturalmente. A gente precisa do Espírito Santo, do relacionamento com Deus. Continuando. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, não é religião. Não é a religião que governa você. Só que não é um ambiente religioso. Não, continua. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Continua. Inveja, bebedeira, festanças, desregrada, outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, assim, é uma lista muito vasta. Se ele fosse escrever tudo aqui, não ia caber no livro de Gálatas. A lista é muito vasta do que a nossa carne gosta de fazer, do que a nossa carne deseja fazer. Então, esse processo de transformação que é progressivo, ele só acontece se você estiver exposto ao ambiente da transformação. Porque onde está o Espírito tem liberdade. O Espírito precisa ter liberdade para consertar
para transformar a sua vida. Continuando. Mas o Espírito produz este fruto. Quem é que produz esse fruto? O Espírito. Aí ele vai falar: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não é produzido pela religião. Não é a religião que produz. Quem produz é Deus em nós. Mas isso é resultado de relacionamento. É que a gente tem um terrível costume de estar no ambiente da religião e querer sair daqui. Não, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa fazer nada, fica tranquilo. Você só precisa se relacionar com Deus. Só isso você precisa. Você não precisa falar assim: eu preciso parar de fumar. Não, pode fumar, fica tranquilo, pode fumar. Não, eu preciso parar de beber. Também não, fica tranquilo. Só se relaciona com Deus e deixa Ele transformar você. Se você ficar tentando você se mudar, você não vai conseguir. Vai gerar só frustração em você. Agora, relaciona com Deus e o Espírito Santo vai fazendo. Porque aquele que começou a boa obra, uau, ele vai completá-la. Vai completá-la, fica tranquilo. É só descansar nele. Agora, o que você não pode deixar de fazer é se contemplar nesse espelho. Cada vez mais perto do espelho. E deixar o Espírito de Deus produzir em você essa transformação. Religião não está aqui para ficar ditando regra para você. Isso é religião. Gente, vocês não podem isso, não pode fazer aquilo, não faz aquilo, não pode, viu, gente? Não pode, não. Esse aqui não é o nosso papel. Nosso papel é dizer assim para você: se aproxime mais de Jesus. Ande mais com Jesus. Se relacione mais com Jesus. E se você se relacionar com Deus, se você se relacionar com o Espírito Santo de Deus, você não vai satisfazer as vontades da sua carne. É o que a Bíblia diz. Esse é o ensinamento bíblico mais coerente. Para a gente concluir, Romanos capítulo 6. Paulo está explicando aqui sobre esse contexto de pecado, sobre uma vida de pecado, e ele vai explicar aqui. E antes que os desavisados e as pessoas que querem entender errado, ele também explica também. Ele fala assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Aí ele vai falar: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Como que a gente vai continuar vivendo no pecado se a gente já morreu para o pecado? Não faz sentido. Continuando. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Continua. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Simples assim. Nós já podemos viver uma nova vida. Já podemos. Mas se alguém me acusar, se a minha esposa me falar, se o meu marido me falar, se os meus filhos me falar, o que você vai responder? Calma, eu estou em processo. Mas não é para ser um acomodado, né? Não. Estou me relacionando com Deus. Não queira fazer uma obra que é do Espírito Santo. Não queira. Gente, se eu tentar transformar uma pessoa, é paliativo. É aparente só. O que a religião faz? A religião transforma as pessoas no seu estereótipo só. Porque tem um jeito certo, né, que a religião faz. É uma roupinha, um terninho como o meu, um cortinho de cabelo, uma Bíblia embaixo do braço, pronto. Parece um crente. Não, eu não quero parecer crente, eu quero ser crente. Geralmente, muita gente que parece crente não está sendo. Não, eu não quero parecer, eu quero de fato ser. Eu quero de fato ser um cristão genuíno, transformado pelo Espírito Santo. Eu não vou mentir porque alguém vai me punir. Quando eu deixar de mentir e quando eu me apegar à verdade, eu vou ficar feliz comigo mesmo, que eu vou olhar e falar assim: uau, Espírito Santo, antes eu não tinha esse hábito, mas agora o Senhor está transformando a minha vida e eu não estou mais à vontade, confortável no ambiente da mentira. É Deus que está trabalhando na minha vida.
Quando eu deixar algumas práticas, eu vou perceber que não é o resultado de uma imposição da religião, mas eu vou perceber que o relacionamento com Deus está me transformando na imagem e na semelhança do meu Cristo. Vamos ficar de pé nessa manhã, gente. O Evangelho é a coisa mais linda que tem. Ele é transformador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão diante de uma pessoa imperfeita, mas eu estou certo que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Ele está completando uma obra na minha vida, e eu estou muito feliz com isso. Eu não fico mais olhando para mim, me condenando, me culpando. Ai, como eu sou um terrível pecador, miserável. Ai, não. Quando eu olho no espelho, e eu fico diante do espelho, eu olho assim, e eu falo, nossa, eu ainda estou tão diferente de Jesus, mas olha meu olho, como é que está parecido com o dele já. Olha a minha boca, está quase igual a dele já. Olha a minha orelha, olha, é o mesmo desenho. Eu vou percebendo que gradativamente eu vou me parecendo mais com Jesus. Quem quer se parecer com Jesus aqui, dá um glória a Deus. É isso que eu quero, é isso que eu tenho certeza que você quer, se parecer mais com Jesus. Esse é o nosso alvo na nossa vida terrena, cada vez mais parecido com Jesus. Olha para o seu irmão assim carinhosamente e fala para ele assim, deixa eu ver se você está parecido com Jesus. Como que eu sei se eu estou parecendo com Jesus, pastor? Quando eu me relaciono com a palavra dele, eu não fico olhando para o movimento de Jesus para copiar, mas eu olho e falo assim, uau, eu estou fazendo igual a ele. Eu não estou mais olhando para a Bíblia dizendo assim, Jesus fez isso, eu tenho que fazer também. Não, é diferente. Agora eu leio a Bíblia assim, uau, Jesus fez isso e eu também estou fazendo, eu estou parecido com ele. Jesus amou, eu também estou amando. Jesus perdoou, eu também estou perdoando, eu estou conseguindo perdoar. Puxa vida, como eu estou me parecendo com Jesus. Declare isso nessa manhã. Primeira coisa que você vai vencer nessa manhã é toda culpa e toda condenação. Se o diabo falar no seu ouvido assim que a sua transformação não é verdadeira, que você não parece crente, que você ainda tem costumes e hábitos tão feios ainda, que você não parece um crente, você vai dizer para ele assim, diabo, eu ainda não sou 100% como o meu Senhor, mas eu sinto que cada vez mais eu estou parecido com Ele. E você não pode me condenar, porque eu não tenho a sua semelhança, eu tenho a semelhança dele. E na medida que eu vou me relacionando com Jesus, cada vez mais, gradativamente. Põe para mim, por favor, Provérbios 4:18 de novo. Põe na NVT. Vamos ver o que a NVT fala. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Põe em outra versão, a NVI agora. Vamos passeando as versões. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Levante as suas mãos para os céus e diga: estou caminhando para ser dia perfeito. Senhor, nesta manhã, Pai, nós só queremos te agradecer, que a tua palavra é tão preciosa no nosso coração. E essa palavra produz tanto em nós, e nós entendemos, por causa da tua palavra, que o Senhor está transformando diariamente a nossa vida. O diabo não pode nos oprimir, não